Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Lucas 23, versículo 33. Evangelho de Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Amém? Vamos pode sentar-se. Irmãos, em meio aos destroços deixados após aquele famoso ataque de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas, ao edifício World Trade Center, foi encontrada uma cruz de 6 metros feita de vigas de aço. No meio daquele inferno havia uma cruz. E essa cruz não foi planejada pelos homens, não foi produzida de propósito, mas foi feita ou foi projetada por Deus, no meio de um inferno. Isso porque o World Trade Center ele foi construído com peças pré-fabricadas, e essas peças elas foram parafusadas ou soldadas no local da construção. Muitas vigas de aço. E usando esse processo, vigas e outros tipos de estruturas transversais foram criadas e usadas em cada um dos edifícios. A Bia e Ana, que não sabe do que eu estou falando, depois veja lá. O World Trade Center. 2 aviões que explodiram esses prédios nos Estados Unidos e os prédios vieram abaixo. Mais de 4.000 pessoas morreram nessa desgraça. E quando essas torres gêmeas desabaram, destroços caíram sobre o edifício 6 e destruiu ali o interior dele. E no meio dos escombros estava uma viga transversal intacta, no formato exato de uma cruz. Cruz essa que nós conhecemos. Quando os bombeiros viram essa cruz de aço no meio daquele inferno, eles disseram o seguinte: achávamos que o diabo estava aqui, mas com essa cruz sabemos que é Deus quem está, e não o diabo. Sendo assim, a visão de uma cruz em meio àquele caos, aquele terror, aquele inferno de pessoas queimadas, chamas, trouxe esperança para muitas pessoas. Porém, é muito interessante porque os ateus exigiram que a cruz, que mais tarde foi colocada como uma exibição, ela fosse retirada do Museu e Memorial Nacional do 11 de setembro. Tira essa cruz daí. Nós não queremos, os ateus. Eles alegavam que muitos se sentiam ofendidos quando viam aquela cruz. Pediram para tirar, mas não foi tirada. Sabe qual é a grande verdade? Para alguns, a cruz de Cristo traz alegria, paz, esperança de vida eterna, mas para outros produz medo, tormento, angústia, pavor, como para os ateus. Portanto, o centro da mensagem do Evangelho, queridos, é Jesus Cristo e a cruz que ele carregou pelo mundo inteiro. Esse é o centro do Evangelho. Isso porque a morte de Jesus foi o acontecimento mais marcante de toda a história. Mais marcante, mais impactante, mais vibrante. Irmãos, nosso Senhor e Salvador, ele foi crucificado numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, como bem sabemos. Ficou pendurado até às 15 horas. Foram 6 horas de vergonha e dor. 6 horas de zombaria e escárnio. 6 horas em que ele padeceu, sofreu, tomando sobre si os nossos pecados. Durante esse período, o sol não deu seu brilho. Durante esse período, toda a terra foi mergulhada nas trevas. Quando ele deu o último suspiro, diz a palavra, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, por uma mão invisível, a mão de Deus, de cima para baixo. E mais, um terremoto, diz a Bíblia, dividiu pedras, abriu tumbas próximas. Os mortos foram ressuscitados, saíram dos sepulcros, aparecendo mais tarde para o povo em Jerusalém.
aparecendo mais tarde para o povo em Jerusalém. Detalhe, a morte por crucificação, queridos, era indescritivelmente horrível, indescritivelmente pavorosa. Ela incluía vários tipos de sofrimento ao mesmo tempo, tudo junto. Câimbras, sede, insônia, febre, vergonha pública, tormentos prolongados, etc, etc, etc. A pessoa que era condenada a esse tipo de morte podia agonizar ali até por 3, 4 dias de sofrimento. A cruz era a pena para punir escravos, rebeldes, criminosos, subversivos políticos, pessoas que se levantavam contra o governo. Essa era a punição para esse tipo de pessoa. E mais, a crucificação não era uma forma judaica de castigo, mas romana. Esse tipo de morte era considerada tão infame, mas tão terrível, que não podia ser aplicada a um cidadão romano. Mas somente o quê? A escória da humanidade, aos escravos e aos criminosos políticos. Só a essas pessoas podia ser aplicada a morte por cruz. Só que Jesus não era a escória da humanidade. Jesus não era um escravo. Jesus não era indigno, e muito menos um subversivo político. Nada disso Jesus era. Ele estava na cruz pagando a nossa dívida, sofrendo a nossa dor, pagando por nossos pecados. Na cruz, Jesus foi abandonado pelo Pai, para que nós não fôssemos desamparados no inferno. Em Marcos 10, 45, o nosso Senhor Jesus definiu muito bem qual era a sua missão aqui na terra. Ele disse assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E esses muitos incluem eu e você. Nós somos os resgatados pelo Senhor. Para isso, Jesus veio, para dar a sua vida em resgate de muitos. Todo aquele que crê na obra efetuada na cruz do Calvário em seu favor e se arrepende de seus pecados profundamente, é um resgatado por Jesus. O preço do resgate foi o sangue de Jesus. 1 Pedro, ou melhor, 1 Coríntios 6, 20, Paulo disse o seguinte: porque fostes comprados, ou resgatados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E Pedro explica que esse preço, ou alto preço, bom preço, foi o sangue de Jesus, lá em 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E quando lemos Apocalipse 5, 9, o texto completa dizendo: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Amém. Ou seja, amados, na cruz, Jesus pagou um alto preço por nossa salvação. Na cruz, ele morreu a nossa morte. Na cruz, ele sofreu a nossa dor, levou nossas maldições, carregou o nosso pecado. Na cruz, ele derramou o seu precioso sangue para nos limpar de toda a iniquidade. E toda vez que olhamos para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela parece dizer o seguinte: estou aqui por tua causa. É teu pecado que carrego, é a tua maldição que sofro, tua dívida que pago, tua morte que eu morro. Portanto, na cruz, Jesus estava morrendo por nós. Amém? Amém. Estava nos reconciliando com o Pai. Estava nos substituindo, porque éramos nós que tínhamos que estar ali, por conta dos nossos pecados. Na cruz, ele estava aplacando a ira de Deus. Estava pagando a dívida do pecado que era nossa. E o interessante é que a cruz, como nós a conhecemos, ela aponta para 4 direções. Não é isso?
4 direções. Imagine, eu até pedir desse depois para eu botar aqui a imagem da cruz, mas deixa quieto. Mas 4 direções. Aponta para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. A cruz apontada para cima nos lembra que foi Deus que enviou o seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a cruz foi um projeto de cima, de Deus, e não de baixo, não daqui da terra. Né? Esse projeto veio do céu, não da terra, veio de Deus e não dos homens. A cruz, ela já estava no coração de Deus antes do homem pecar. Isso é interessante. Por quê? Porque Apocalipse 13, versículo 8, fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem no Éden. A cruz foi a provisão de um Deus santo a pecadores perdidos. Pecadores perdidos. Foi um ato de amor, feito com um Deus de amor, a pecadores condenados e sem esperança. Romanos 5, versículo 8, revela que Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós. Sendo nós o quê? Ainda. Portanto, queridos, a maior prova de que o inferno existe, a maior prova de que o inferno não é uma questão, como que eu posso dizer? Teórica, mas prática, existe, foi o fato de Jesus ter morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior prova da existência do inferno. Pois foi na cruz que Jesus desceu ao inferno. O inferno foi a cruz que Jesus sofreu. Foi na cruz que Jesus fez pecado por nós. Foi na cruz que Jesus tomou o cálice da ira de Deus contra o pecado humano. Foi na cruz que o justo Jesus estava sofrendo por injustos, como eu e você. Na cruz, Jesus foi abandonado para que nós não fôssemos esquecidos pelo Pai. Na cruz, Jesus suportou os sofrimentos do inferno para que nós gozássemos as bem-aventuranças do céu. Na cruz, Ele nos salvou, nos perdoou e nos reconciliou com Deus. Amém. Através da cruz, o Senhor Jesus subiu ao trono de milhões e milhões de corações, inclusive o meu e o teu. Amém? Sendo assim, queridos, a cruz passa para nós 2 mensagens. Primeira, o juízo de Deus sobre o pecado. E segundo, o grande amor de Deus pelo pecador. O grande amor de Deus pelo pecador. Na cruz começa a nossa salvação, nosso perdão, nossa justificação. Sem a cruz não existe perdão de pecados. Sem a cruz não existe reconciliação para com Deus. Sem a cruz não há paz com Deus. Sem a cruz não há salvação. Não há. A cruz é a base do verdadeiro arrependimento. Isso porque todos que verdadeiramente se arrependem, esses sim são filhos da cruz. Então a cruz apontada para cima nos ensina o quê? Que a salvação começou com Deus. Foi iniciativa divina e não humana. Segundo, a cruz apontando para baixo nos lembra a derrota do diabo. Porque Jesus pisou na cabeça do diabo e os pés de Jesus estavam lá embaixo e o derrotou. O significado é bem claro, transparente. Nosso Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. O grande inimigo de Deus, meu inimigo, teu inimigo, foi despojado da sua posição quando Jesus triunfou sobre ele na cruz. Lá em Colossenses 2, 13 a 15, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Poderes e autoridades, está falando de poderes demoníacos. Satanás e seus demônios, eles foram derrotados. Jesus triunfou sobre eles na cruz.
Na cruz, Jesus venceu o diabo, venceu o pecado, venceu o mundo. Irmãos, a vitória de Cristo na cruz foi também a nossa vitória. Lá em Gênesis 3,15, a profecia já dizia o seguinte: e porém inimizade entre ti, Satanás, né? E a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, no caso a descendência da mulher, Cristo, te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. O que esse versículo diz é que Jesus derrotaria o diabo e que essa derrota se daria através do sofrimento. O diabo realmente feriu o calcanhar de Jesus, né? Uma referência aí à crucificação do Senhor. Agora, existe uma diferença bem grande entre uma ferida no calcanhar e uma cabeça esmagada. Um ferimento no calcanhar nunca tem as consequências de um ferimento na cabeça. Aliás, o calcanhar é um ferimento, mas na cabeça da serpente é um esmagar. E cabeça aqui representa poder e autoridade. Sendo assim, amados, na cruz, Jesus derrotou o diabo, esmagando a sua cabeça. Pois a cruz apontada para baixo lembra ao diabo a sua derrota. Hoje, nós podemos neutralizar a força do diabo e seus demônios pela fé no precioso nome de Jesus. É a autoridade do nome de Jesus para expulsar demônios. Portanto, a cruz é central quando proclamamos o Evangelho. Seja qual for o tema do pregador, se a cruz for deixada de lado, ele não atinge seu objetivo. Pois a cruz é o último argumento de Deus. O último argumento de Deus. No mundo romano, a cruz era símbolo de vergonha. No mundo romano, a cruz era símbolo de dor e de castigo. Mas para nós, para mim, para você, a cruz é fonte de bênção e salvação. Pois a cruz é o ponto central da mensagem cristã. A cruz é também o principal símbolo do cristianismo. Isso? O principal símbolo. Na cruz, Jesus derrotou o diabo e pagou o preço da nossa redenção. A cruz aponta também para os lados, direito e esquerdo. Não é isso? Jesus morreu de braços abertos. Um dos braços apontava para o ladrão blasfemador e o outro apontava para o ladrão arrependido. Jesus estava o quê? No meio, entre dois bandidos. Portanto, Deus decidiu que seu filho único iria morrer entre dois bandidos. Que coisa, né? No meio de pecadores. 700 anos antes desse fato histórico acontecer, o profeta Isaías disse que ele foi contado entre os transgressores. Contado. Jesus, o mais santo, deveria morrer entre os mais profanos. O mais interessante é que Jesus não apenas morreu entre os criminosos, mas foi considerado um criminoso. E nisso está a essência do Evangelho. Ele não era criminoso. Ele era puro, inocente. Em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Mas ele estava ali, pagando o preço do nosso pecado. Detalhe, os dois criminosos ouviram as mesmas palavras da boca de Jesus. Lembra? As 7 palavras da cruz? Os dois ouviram a mesma história, a mesma palavra, a palavra do perdão, a palavra da salvação, todas as palavras. Só que um se endureceu, o outro se converteu. Um foi salvo, o outro continuou perdido. Um foi para o céu, o outro foi para o inferno, literalmente falando. Sendo assim, amados, os braços abertos de Jesus é um convite para todos os pecadores irem a Jesus. A Jesus. Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vejam bem, a cruz mostra o abismo de nossos pecados. Só entendemos o quanto o pecado ofende a Deus quando olhamos para a cruz. Só assim. Hoje as pessoas veem a cruz como um símbolo de perdão e salvação, o que é correto, mas poucos entendem o preço que Jesus precisou pagar naquela rude cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados naquele horrível lugar. Irmãos, o pecado afeta a mente, o pecado afeta a vontade, o pecado afeta a consciência.
Veja bem, a cruz revela o juízo de Deus sobre o pecado, por meio do sacrifício voluntário de Cristo em prol do homem pecador. Isaías 53, versículo 6, 700 anos antes da morte de Jesus, já dizia: cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Portanto, queridos, a cruz é o único caminho para a salvação. É o ponto de encontro entre Deus e o ser humano. E Jesus é essa ponte que liga o homem perdido com Deus Santo. Pois ele é a nossa paz, diz a palavra, e destruiu a barreira, o muro de inimizade que existia. O objetivo dele era o quê? Reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. Efésios 2, 14 a 16. A cruz também é símbolo de perdão e representa reconciliação. Lá em Efésios 2,13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Então a obra de Cristo na cruz é eterna. Sua glória nunca se apaga. A cruz estava no coração do Pai e do Filho desde o princípio. E o Senhor não a deixou para trás quando partiu desse mundo. A cruz também está no coração daqueles que se comprometem com o Senhor, se comprometem com Cristo diariamente. Não podemos olhar para a cruz somente como um simples emblema. Da mesma maneira que alguns fizeram após o 11 de setembro. Passaram até a venerar o símbolo, e não aquele que representa o símbolo, o nosso Senhor e Salvador. A cruz deve nos levar a uma decisão. A decisão de servir a Cristo por todos os dias da nossa vida. Portanto, a mensagem da cruz é completa. A mensagem da cruz é universal e aponta para todas as direções e supre todas as necessidades para a glória de Deus. Olhe para a cruz. Siga a Jesus. Ele é o melhor caminho. Amém? Oremos, vamos ficar de pé. Senhor, te louvamos, te adoramos, te exaltamos, Pai, por tão grande amor, por tão grande misericórdia que o Senhor nos concedeu. Não éramos dignos, Senhor. Estávamos perdidos, com tanto carrapicho, com tanto carrapato espiritual na nossa alma, e mesmo assim o Senhor nos amou, nos chamou, nos transformou, nos curou, nos libertou. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho Jesus para morrer a nossa morte. Obrigado, Senhor, por nos ressuscitar espiritualmente por intermédio da cruz. Graças te damos, Senhor, por tão grande amor, por tão grande salvação, que não venhamos, Senhor, negligenciar, retroceder, voltar atrás, mas prosseguir para o alto, avante, em nome de Jesus.